Se você está pensando em fazer o au pair, provavelmente você já assistiu dezenas de vídeos aqui no YouTube, mas tem uma coisa, uma informação que não chega até você nessa fase de procura para saber como funciona o au pair, quais são as vantagens, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. Você pode assistir todos os vídeos do YouTube, pelo menos eu não consegui encontrar. E eu falo porque eu pesquisei sobre o au pair, vídeos de au pair, de rematch, de todos os assuntos em relação ao au pair, desde os meus 15 anos, e eu só fiz o au pair com 24. Então, eu nunca cheguei até essa informação e é realmente uma informação muito importante que pode mudar a sua decisão em relação a fazer ou não au pair. Mas antes de te contar qual informação é essa, eu vou explicar para você os pontos positivos e os pontos negativos, tanto de fazer o au pair quanto de fazer uma faculdade nos Estados Unidos. Então, se você quer mais dicas sobre como fazer o au pair ou como ingressar numa faculdade nos Estados Unidos, já curte o vídeo, se inscreva no canal, que nessa nova fase do canal a gente vai ter muito vídeo legal aqui, muita informação importante para você. Então, não deixa para depois, já curte aqui e se inscreve. Eu fiz o au pair e no começo as coisas estavam assim bem tranquilas, você tá na casa ali de uma família, você não precisa se preocupar em pagar aluguel, pagar o seu carro ou coisas do tipo, então basicamente é uma coisa tranquila ali nesse sentido, né, de despesas e esse tipo de coisa. Porém, depois de um tempo você começa a pensar, quando acabar o programa, o que eu vou fazer? E chegou esse momento pra mim e eu comecei a pesquisar como estudar nos Estados Unidos, como ingressar na faculdade, como permanecer nos Estados Unidos. E foi aí que eu comecei a conversar com várias pessoas que entendem do assunto e com várias pessoas que passaram pelo mesmo processo que eu. E depois de conversar com essas pessoas foi que eu me dei conta que os planos que eu tinha feito em relação ao au pair estavam ali de forma muito superficial. Mas vamos lá falar sobre os pontos positivos e sobre os pontos negativos do au pair. O primeiro ponto positivo é que ele tem um custo muito menor do que outros tipos de intercâmbio. O segundo ponto é que você pode realmente ter uma experiência cultural intensa. Você pode viajar bastante dentro do país, você pode também tentar ir para outros países, mesmo ganhando como au pair. O terceiro ponto, você vai morar como família americana, então você pode melhorar muito o seu inglês, você vai estar de fato envolvido na cultura. Então, se esse é o seu objetivo, se envolver na cultura, isso é um ponto muito positivo. É ideal para quem gosta de trabalhar com crianças e acaba sendo um pouco prático. Você não precisa ter nenhuma formação específica, você precisa ter experiência com crianças antes de ir, é claro, mas você não precisa fazer uma faculdade ou um curso ou algo assim. E o terceiro ponto é que ele é um processo mais rápido do que outros tipos de intercâmbio. Mas vamos lá para os pontos negativos agora. O visto J1, ele não te dá a possibilidade de ficar no país quando o seu programa acabar. Então, quando você conclui ali os seus 2 anos de programa, você vai ter que voltar para o Brasil, ou você pode tentar um status que é diferente do visto. O segundo ponto negativo é que o trabalho de babá pode ser muito exaustivo. Em todas as situações vai ser muito difícil, independente se você tem um bebê de colo ou uma criança de 3 anos, uma criança de 7 anos. É muito cansativo. É cansativo lidar com os pais também. Isso não é fácil, lidar com uma educação totalmente diferente. Então você muda tudo ali para se adaptar e, enfim, cuidar de crianças é bem cansativo aqui no Brasil, imagine em nenhum outro lugar, morando na casa do seu chefe, cuidando de crianças com educação totalmente diferente da que você conhece. Então, realmente é um trabalho bem exaustivo. A pessoa tem que ter perfil para trabalhar com criança. Não é qualquer pessoa que pode ir, não é qualquer pessoa que vai saber lidar com essa situação do dia a dia cuidando de criança. O terceiro ponto, que pode ser negativo, é a falta de liberdade de escolher o lugar para onde você vai, tanto estado como cidade. A gente, enquanto au pair, não escolhe o lugar que a gente vai exatamente. Você pode até escolher, falar, eu quero ir para Nova York, mas aí você vai estar muito mais limitado em relação à família, porque você vai ter que ficar ali esperando até uma família de Nova York aparecer para você conversar, para ver se dá certo, para ver se vocês fecham o match. Então isso geralmente não é muito interessante para quem quer fazer o au pair, porque você quer encontrar logo uma família, você quer fazer logo o seu intercâmbio, você não vai ficar ali esperando, talvez até mais de 1 ano, para encontrar uma família exatamente naquela cidade que você quer, porque isso vai te limitar muito. O quarto ponto é que o salário de au pair é muito pouco. Realmente, o programa de au pair ele traz uma baixa remuneração. A família anfitriã até paga bastante para a agência, eles pagam bastante dinheiro para a agência, mas a menor parte fica ali para au pair. Dependendo do perfil de família, é claro, tem famílias que são mais generosas e querem dar vários bônus para au pair, e paga academia, e paga a gasolina, e paga um monte de coisa, então pode ser que isso é vantagem, e procure uma família que seja assim, que dê vários bônus, porque realmente, se você contar apenas com seu salário de $200 na semana, é um valor que é muito pouco, e é muito difícil de economizar também. Eu não diria que é
um intercâmbio ideal para você juntar dinheiro e voltar pro Brasil e comprar sua casa, seu carro. Não é exatamente esse tipo de programa. É algo que dá para você aproveitar um pouco lá. Realmente não é muito dinheiro, mas claro, se você se organizar bastante, dá para você fazer algumas coisas. E o quinto ponto é, se você já tem uma faculdade no Brasil, se você tem uma formação, basicamente isso não vai servir de muita coisa quando você for fazer o au pair, ou se você tiver planos de ficar depois. Para fazer o au pair, realmente você não vai precisar da sua faculdade aqui, né? Não faz sentido. Você realmente vai estar dedicado ali 1 ano ou 2 anos a cuidar daquelas crianças, daquela família. Porém, depois que você termina o programa, se você quiser permanecer no país, você basicamente vai continuar sem poder usar a sua formação, porque você vai precisar encontrar um emprego rápido para conseguir se manter. Isso se você conseguir trocar o seu status e permanecer no país. Então, basicamente, você não encontra muitas possibilidades ali de trabalhar na sua área depois que você termina o programa. Agora vamos falar sobre os pontos negativos e os positivos de fazer uma faculdade nos Estados Unidos. O primeiro ponto negativo e o mais temido de todos é que o custo para fazer uma faculdade nos Estados Unidos é extremamente alto. Eu só me dei conta disso quando eu comecei a fazer pesquisas ali no finalzinho do meu programa para conseguir entrar na faculdade, para ver se eu conseguiria continuar minha faculdade ali ou algo do tipo. E é absurdamente caro e muito inacessível para quem mora no Brasil. Inclusive, até mesmo quem mora lá, quem é americano, pode encontrar dificuldades para pagar a sua faculdade. Geralmente eles fazem ali como se fosse um financiamento, né? O FIES que a gente tem aqui, e pagam depois que terminam a faculdade e pagam durante anos, 15 anos, sei lá, não sei exatamente a quantidade de anos, mas eu sei que pagam durante muitos anos, porque é muito caro. É por isso que nos filmes de Sessão da Tarde mostrava lá os pais juntando dinheiro pra faculdade da criança, que às vezes nem tinha nascido ainda, uma criança de colo, e os pais estavam ali juntando dinheiro pra faculdade. Eu ficava, nossa, realmente é necessário juntar dinheiro pra faculdade desde quando o estudante universitário tem 2 anos, mas realmente é isso, porque é extremamente caro a educação dos Estados Unidos. Porém, existem bolsas e muitas alternativas para você conseguir estudar nos Estados Unidos. Bolsas de estudos que muitas vezes ficam sem ser preenchidas. Vagas sem ser preenchidas porque não tem pessoas suficiente, não tem alunos internacionais suficiente para preencher aquelas vagas. Isso porque muitas pessoas não têm conhecimento desse processo, não têm conhecimento de que ela pode conseguir uma bolsa que paga a mensalidade da faculdade, que paga a estadia, moradia, alimentação e que pode pagar até o voo dela para ela ir para o país. Então é realmente por uma falta de conhecimento, e por isso a gente tem que agarrar nessas oportunidades de bolsa de estudo, principalmente se for no exterior, que é uma realidade de vida totalmente diferente da que a gente tem aqui no Brasil. O segundo ponto negativo é que é um processo um pouco burocrático e que vai exigir mais tempo. O processo de aplicação tem várias etapas, principalmente se você quer conseguir uma bolsa de estudos, porque, claro, você vai estar concorrendo com outras pessoas que querem também uma bolsa. Você tem que comprovar suas questões financeiras, que você tem algo a oferecer ali para aquela universidade. E também, dificilmente, você vai aplicar apenas para uma universidade, porque isso vai diminuir muito as suas chances. Então, você tem que escolher universidades para as quais você vai aplicar e tentar bolsa de estudos para você se sair melhor em alguma delas ali e conseguir ingressar com uma bolsa de 100%, pagando a sua mensalidade, pagando a sua estadia e alimentação, porque às vezes mesmo pagando só a universidade, ainda pode ser um custo muito alto para você, considerando a conversão, né, que você vai ter que pagar lá em dólar e você vai ter que comprovar em real antes de você ir que você pode pagar aluguel durante 1 ano, que você pode pagar a sua alimentação durante 1 ano nos Estados Unidos sem trabalhar. O ideal é que você, nas suas aplicações, seja bem sincero também sobre a quantidade de bolsa que você precisa. Você fala que você precisa uma bolsa que vai arcar com os custos da universidade, mas também vai arcar com a sua estadia, com a sua alimentação e as suas necessidades básicas no país. Um terceiro ponto negativo, mas que é bem simples, eu diria, é que ele exige um nível de inglês mais avançado. Eu não tô querendo dizer que ter um nível de inglês avançado seja tão simples, mas é algo que talvez não vai diferenciar tanto do au pair. Você vai estar estudando ali para conseguir um nível de inglês legal, mas é um nível de inglês suficiente para entrar na faculdade, por exemplo. E agora os pontos positivos de você ingressar na faculdade nos Estados Unidos. Como estudante, você tem a possibilidade de conseguir um visto mais estável e de planejar o seu futuro nos Estados Unidos. Planejar a sua carreira, ver alguma área ali que você já se interessa, ver de repente alguma coisa específica que você já quer trabalhar. E depois da sua faculdade, você tem a oportunidade realmente de seguir nessas áreas que você escolheu. O segundo ponto positivo é que com esse visto, você também tem a oportunidade de trabalhar durante a sua faculdade e também depois da sua faculdade. Tem universidades que podem te ajudar já a conseguir o seu emprego ali, ou você pode começar a trabalhar dentro da universidade, mesmo depois de você concluir. Então, são muitas oportunidades que surgem, né? O terceiro ponto positivo é que o salário que você vai receber vai ser muito melhor e vai te dar uma estabilidade muito maior no país. Inclusive, mesmo trabalhando uma carga horária menor, você ainda pode tirar um valor igual ou maior
do que o que você faria no au pair, que é os $200 por semana. Então, trabalhando ali na faculdade, dentro das regras do visto F1, você ainda assim pode fazer um salário maior do que você faria no au pair e investindo na sua carreira, né? Investindo no seu futuro, o que é muito interessante. O quarto ponto positivo é que você já vai estar ali fazendo as suas conexões, conhecendo pessoas, conhecendo oportunidades, porque você vai estar dentro de um ambiente universitário, onde as pessoas estão falando, né, de planos de empregos, de oportunidades. Então, isso vai abrir o seu leque e vai te dar muito mais oportunidade também, você estando inserido nesse ambiente, para conseguir um bom emprego, para conseguir uma boa carreira. Se você já pensou em estudar fora, comenta aqui quais desses pontos mais te preocupa, ou qual é aquele ponto que faz você se sentir limitado e achar que talvez essa oportunidade não seja pra você. Também deixe sobre o au pair se algum desses pontos que eu falei é um ponto delicado pra você, se você já pensou em fazer o au pair, mas você fez uma faculdade e você não quer deixar de trabalhar na sua área. Deixa aqui nos comentários pra eu entender melhor como vocês veem isso também, se a opinião de vocês é parecida com a minha. Então, depois de falar os pontos positivos e negativos dos dois lados, para quem cada opção faz mais sentido. E eu vou deixar aqui a minha opinião particular, pessoal, de quem fez o au pair e de quem no final do programa tava ali buscando por oportunidades. E, na minha opinião, o programa de au pair vale a pena para dois perfis de pessoas. Primeiro, se você está desesperado para fazer um intercâmbio, se você quer sair do país o mais rápido possível, se você está fugindo, o au pair vai ser a melhor opção para você, porque ele pode ser mais rápido. Tem pessoas que vão com 3 meses. Eu, por exemplo, desde o momento que eu decidi fazer o au pair, em 3 meses eu já estava nos Estados Unidos. Então, meu processo foi muito rápido, eu diria. Mas também tem pessoas que levam um ano e meio para conseguir fazer todo o processo. Talvez porque, por exemplo, não tirou a carteira de habilitação ainda, não tem o inglês adequado. Ou porque não encontrou uma família. Então, ele pode ser muito rápido, mas também pode demorar bastante. Então, se você tá desesperado para ir para os Estados Unidos, você já tem inglês suficiente, você já tem os critérios de experiência, de habilitação para você ir, o au pair pode ser a sua melhor opção. E para mim, o segundo perfil que se aplica ao au pair é quem não quer estudar, não gosta de estudar e não tem planos de estudar futuramente e não se incomoda em estar ali em trabalhos mais instáveis, sem uma carreira específica ou sem uma possibilidade de crescimento. E eu sei que tem pessoas que realmente, né, querem ali fazer o seu dinheiro, tomar uma cervejinha no final de semana e tá supimpa, entendeu? Então, pra esse tipo de pessoa, eu acho que o au pair pode ser legal, porque termina um programa, volta pro Brasil e tá tudo certo. Se conseguir ficar nos Estados Unidos com status, provavelmente, na verdade, com o au pair, eu diria que é muito, muito, muito difícil você ficar legalmente e trabalhar. Aí você tem que tentar, na verdade, o visto EB3. Provavelmente você vai continuar ali trabalhando para a família, se essa família te ajudar a conseguir esse tipo de visto, ou trabalhando para uma empresa, como alguma lanchonete, alguma coisa do tipo. Se eles te ajudarem também a conseguir esse tipo de visto, então realmente, mesmo você ficando ali, as oportunidades de crescimento pessoal vão ser bem difíceis. Mas se você não se encaixa em nenhum desses dois perfis e você quer uma vida mais estruturada, você pensa em ter um futuro nos Estados Unidos, eu acredito que a melhor opção para você seja sim buscar uma bolsa de estudos 100% que vai ali arcar com as suas necessidades que você precisa, que vai te trazer muito mais oportunidades profissionais. Mesmo depois de ouvir os pontos positivos e os pontos negativos, você ainda tá na dúvida de qual se encaixa melhor para você, eu deixei aqui na descrição um link de um teste de perfil, onde você vai colocar algumas informações. É um teste muito rápido, muito simples, e esse teste vai dar a resposta de qual a melhor opção para você, e eu vou estar olhando individualmente e pessoalmente cada resposta que você colocar ali. São no máximo ali 10 perguntas, mas que vai te ajudar bastante a entender o que é melhor para você, o que se encaixa melhor, e você vai ter ali uma resposta personalizada. Então, depois que você terminar o vídeo, clica aqui no formulário, responde, é rapidinho, e eu ainda tenho um bônus secreto para quem assistir até o final, então não sai desse vídeo. Mas talvez você ficou aí na sua cabeça: Natalice, é tão fácil conseguir uma bolsa de estudo nos Estados Unidos, porque não tem milhares de pessoas, na verdade tem, né, a gente que não sabe. Porque todo mundo prefere fazer o au pair e é muito mais fácil fazer o au pair e todo mundo tá feliz fazendo o au pair, o que não é bem a realidade. Lembra que no começo do vídeo eu falei que tinha informação sobre o au pair que você não conhece, que não chega ao seu conhecimento quando você tá nessa fase de pesquisa? Foi exatamente o que eu descobri quando eu estava terminando o meu au pair. Sabe o que acontece quando as pessoas terminam o au pair? Elas vão procurar uma universidade para conseguir permanecer nos Estados Unidos de forma legal. A essa altura do campeonato, ela não tem tempo para se preparar para conseguir uma bolsa. Ela pode ter perdido os prazos para inscrição. Elas não juntaram dinheiro suficiente, porque realmente não tem como juntar dinheiro no au pair para você fazer uma faculdade. E nesse ponto elas estão perdidas sem saber o que fazer, sem poder escolher o que quer estudar. E muitas pessoas vão estudar algo que não tem nada a ver com o perfil dela, mas só para se manter no país. Então, sei lá, uma pessoa que fez psicologia aqui no Brasil, nesse momento ela vai começar a fazer fotografia, que é algo que ela não tem o menor interesse, mas foi o curso mais barato que ela achou.
E o mais barato que eu quero dizer, assim, é um curso muito caro já, mas ela precisa disso pra se manter, então ela vai estudar, passar horas estudando com algo que ela não gosta, porque pra manter o status também você tem uma carga horária ali, você tem que alcançar, que são muitas horas, então ela vai viver uma vida dupla ali, provavelmente, porque pra pagar essa faculdade ela vai precisar trabalhar, e muitas vezes acontece de trabalhar de forma não muito apropriada, se é que você me entende. Ah, isso ficou estranho. Mas o que eu quero dizer é que ela não vai trabalhar apenas aquelas horas que o visto permite, se é que me entende. E isso não é uma coisa que é muito legal. Isso se a pessoa conseguir uma boa oportunidade. Porque na maioria das vezes você vai precisar fazer um curso de inglês quando você já tem o seu inglês fluente, mas você precisa manter o seu status. E eu já fiz curso de inglês nos Estados Unidos. Claro que eu não posso dizer por todos os lugares que oferecem um curso de inglês, mas a metodologia não é das melhores. Também eu perguntei a outras pessoas, outras amigas, né, como era o curso de inglês delas, pra eu saber ali que talvez seria uma melhor opção. E elas diziam que é muito ruim, mas que tá mantendo o status, então que isso é suficiente. Mas pense aí, você ter que estudar algo que você não gosta, ter que estudar algo que você não precisa, algo que você não está aprendendo nada. Então, por que não você já se preparar para você ter uma vida de estudante estável lá, ao invés de você fazer o seu programa e ter que ter uma vida de estudante de qualquer jeito, entendeu? Se você quer fazer o au pair e quer ficar no país, provavelmente você vai se tornar estudante. Ou você vai ficar como um turista, mas como é que você vai ganhar dinheiro para se manter lá como turista? Porque turista não pode trabalhar. Então, provavelmente, você vai ser ali um estudante, só que você vai ser um estudante nas condições não tão boas. Então, é por isso que eu entendo que o au pair não é a melhor opção. Eu sei que isso não chega ao conhecimento de muitas pessoas, não chegou ao meu conhecimento quando eu tava nesse processo, porque senão, ao invés de estar ali pensando só em fazer o au pair, desde quando eu pensei em fazer o au pair, que eu tinha 15 anos, até 24 anos eu tive muito tempo para me preparar para conseguir uma bolsa, mas eu simplesmente não sabia dessa informação. Eu achava que a forma possível de eu ir era fazendo au pair, porque é o mais acessível, o que mais estaria dentro da minha realidade, e o que não é verdade, né? A gente tem outras oportunidades e a gente precisa de fato buscar esse conhecimento. Então, se você quer ir para os Estados Unidos pensando em longo prazo, planejar sua educação desde agora vai ser o melhor caminho pra você. E que vai te agregar muito conhecimento, assim também como o au pair agrega conhecimento. E o bônus que eu falei que ia dar pra vocês, pra quem ficar até o final do vídeo, é que quem responder ao questionário e deixar uma resposta mais convincente ali, eu vou estar prestando assessoria, orientação gratuitamente, incluindo chamadas de vídeo. Eu vou escolher 2 pessoas pra eu estar ajudando. E eu vou escolher a partir das respostas, e se eu ver ali que é realmente alguém que quer fazer isso, alguém que vai permanecer no processo. Porque o processo de au pair também não é fácil. De faculdade não é fácil, de au pair não é fácil, nada nessa vida é fácil, gente. Tudo vai exigir um nível de esforço. Não tem exatamente a pergunta, me explique, me convença, porque eu devo te dar esse bônus, mas tem alguma pergunta lá que tem uma resposta aberta e você pode colocar por que você quer fazer intercâmbio nesse campo, e aí eu vou estar escolhendo 2 pessoas para eu estar dando esse auxílio, porque auxílio é muito importante. Se você tentar fazer toda a sua caminhada sozinha, você pode até chegar, mas vai demorar muito mais e pode ser muito mais difícil. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você achou interessante, deixa o seu curtir, se inscreva no canal, porque como eu disse, eu vou estar postando muitas informações relevantes para você que pensa em fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, e para quem quer apenas saber mais sobre intercâmbio, ou saber até mesmo sobre a minha trajetória, né, que eu tô mostrando aqui. E eu também quero deixar aqui para vocês a indicação de uma pessoa que conseguiu bolsas de 100% nos Estados Unidos. E hoje eu fico acompanhando ele no Instagram, eu acho maravilhoso, assim, as coisas que ele tá conquistando, e muitas coisas que eu aprendi sobre o processo de aplicação foi aqui no canal dele. O nome dele é Vitor e eu vou deixar aqui pra vocês o link do canal dele, e ele explica muita coisa sobre como conseguir bolsas e oportunidades, e é muito incrível, então eu sugiro que você vá lá, se você se interessou por isso. Vá lá que ele vai te ajudar bastante, tenho certeza. E também, pra reforçar ainda mais a minha opinião sobre o intercâmbio, eu vou deixar aqui o vídeo de por que eu desisti do intercâmbio, porque eu desisti do au pair, gente, porque ainda tem esse detalhe que eu não falei antes, mas eu desisti do programa antes de terminar. Claro, né? Senão não teria desistido, teria concluído. Mas eu desisti do programa com 10 meses, o que não foi muito antes, né? Mas eu quero que você assista aqui pra você entender um pouquinho melhor também os desafios de ser um au pair. Então é isso, vejo você até o próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. Tchau, tchau!